Amigos queridos, que este seja um dia de realizações felizes, que este seja um dia de aproveitamentos tão especiais nos nossos relacionamentos, que este seja um dia do perdão, da concórdia, da legítima fraternidade. Que sejamos nós, Jesus amigo, aqueles espíritos sinalizados pelo seu amor e que antes dormíamos e agora despertamos progressivamente para as verdades de vida eterna, saindo dos torpores da ilusão, para adentrar um tempo novo em nossos sentimentos, um tempo de trabalho, um tempo de servir, um tempo de esperanças, para que, imbuídos desta força-tarefa, estejamos unidos nos mesmos ideais. Jesus, Mestre amado, cubra-nos de bênçãos uma vez mais e que as caravanas socorristas arregimentadas pelo seu amor possam estar onde quer que haja dor, onde quer que haja o desamparo, que todas as súplicas sejam registradas e todos os sofrimentos sejam alentados pelo bálsamo divino da vossa misericórdia. Confiante, Senhor, de que és conosco, através dos seus mensageiros, que aqui presentes estão solenemente, nesta manhã de luz em nossas vidas, para juntos refletirmos sobre verdades de vida eterna. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. Faça-nos instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre responsável pelo que praticou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que fez o mal. Eles lhes dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença do bem e do mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Então, neste item, nós queremos focar o nosso pensamento nessa questão de que os sofrimentos são uma advertência de que fizemos algum mal a nós mesmos, em primeira instância, e ao outro, e tudo que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos, e fazemos a Jesus, porque disse Jesus que tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus, a mim estareis fazendo. Então, o que fazemos para o outro, fazemos para nós e para Jesus. Então, isso significa que nós trouxemos, pela própria lei divina, um sensor que vai sinalizar para nós que nós não estamos ajustados, que é o sofrimento. Então, o sofrimento é
aliás, os sofrimentos que eles são a consequência dos erros, são para ele uma advertência de que fez o mal. Então, o sofrimento como uma advertência de que fizemos o mal. Estamos sofrendo? Por que sofres? Diz Emmanuel. E se Emmanuel pergunta por que sofres? E a gente responde porque o outro, porque a vida, porque alguém, porque a circunstância reencarnatória, nós estamos ainda na ilusão. Por que sofro? Sofro pelos meus desatinos. Mas preciso sofrer? Sem essa sinalização de que estou em erro, nós acharíamos que tudo ficaria impune e que eu posso fazer o que for, que Deus vai me perdoar e que então eu consigo fazer o que eu quero e Deus, que é misericordioso e justo, vai me perdoar. O perdão de Deus por nós se chama lei. Ou seja, Deus nos oferece novas oportunidades para o acerto, para o ajuste, para a corrigenda. E então, quando nós entramos na corrigenda, quando nós entramos no ajuste, nós vamos ter abalos íntimos. Estes abalos íntimos estão sinalizando que estamos mobilizando dentro de nós os nossos erros, causados pelas escolhas atuais desta existência e que eu posso espontaneamente ou pela força da lei arcar com a consequência dos atos. É muito assim, a gente está há muitos dias falando praticamente da mesma coisa para mostrar que o complemento mais lúcido da lei de justiça, amor e caridade é a cada um segundo as suas obras, disse Kardec. Que nós receberemos de conformidade com as obras. Nós receberemos de conformidade com os merecimentos. E também receberemos a partir das nossas necessidades. Olha só, isso tudo é justiça divina. Eu posso não ter merecimento, mas tenho necessidade de passar. E eu estou diretamente mergulhada nas minhas construções, sejam elas construções de obras de caridade ou sejam elas construções de obra de crueldade. Então, como que para espíritos rudes e endurecidos, Deus haveria de se manifestar através de suas leis, nos conduzindo ao acerto, né? Trazendo oportunidades com graves consequências de responsabilidades. Então, nossos atos geram consequência. Se eu tenho dito isso no grupo dos pais e nos evangelizadores, se todos os pais auxiliassem os seus filhos, pequenos ainda, ou jovens que sejam, a arcar com a consequência dos seus atos, o estabelecimento do princípio da justiça divina naquele campo mental já estaria mais lúcido do que deixar que a vida o faça, pelas circunstâncias de tantos embates que temos passado. Então, eu acho assim que nós precisamos, num momento difícil, sacrificial, entender que nós estamos tendo a bendita oportunidade de arcar com a consequência dos meus atos e refazer. Não basta se arrepender, eu preciso reconstruir o que eu desconstruí. Eu preciso costurar aquilo que eu rasguei. Eu preciso formosear aquilo que eu estraguei. Porque é só assim que no estágio em que nós estamos, nós vamos nos acertar e nos tornarmos espíritos responsáveis, porque a responsabilidade, que é o antídoto da culpa, todo espírito muito responsável, ele já saneou suas culpas. Ele está liberto das suas culpas porque ele é responsável por si, pelo outro e faz o bem. Então, a responsabilidade é a ação saneadora das culpas inconscientes. Ontem nós falamos que
A lei dos homens alcança transgressões sobre fatos sociais, mas a lei dos homens não alcança os dramas que nós trazemos nas nossas memórias. Não alcança. Esses dramas íntimos que trazemos nas nossas memórias, na nossa anterioridade, e nós sabemos que temos responsabilidade sobre isso, esses dramas íntimos só a lei de Deus alcança, porque não passa desapercebido. E não passando desapercebido, promove situações, circunstâncias reencarnatórias para eu me redimir. Então, Emmanuel, vou ler só uns trechinhos, no Fonte Viva, ele tem uma lição para que nós sejamos dóceis à correção. E diz, aceita a correção. Aceita que esse momento é um bem para que você aprenda a arcar com a consequência dos seus atos. E Paulo aos Hebreus disse, e na verdade toda correção no presente não parece ser de gozo senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Temos que passar por esse momento de correção que não é um prazer e que às vezes trazem tristeza, mas depois produz a pacificação da consciência. A corrigenda, que é arcar com a consequência dos atos, é sempre rude, diz Emmanuel, desagradável, amargurosa, mas aqueles que lhe aceitam a luz resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Por isso que o Emmanuel está nos convidando, aceita com lucidez, olha, esse mal-estar que você passa, emocional, existencial, consciencial, que sinaliza, através do sofrimento, um alerta de que estamos em erro, segundo o Evangelho, o sofrimento é um alerta de que estamos no erro, aceita a oportunidade de reparação. Aceita. Porque é muito mais tranquilo para a evolução do espírito aceitar, resolver e transformar do que lutar contra. Lutar contra uma situação que é bem necessária para a nossa evolução, que a lei de Deus, que é soberana e justa, está ali nos conduzindo, é muito mais fácil aceitar o planejamento do que ficarmos em encarnações lutando contra o planejamento e querendo fazer do nosso jeito, porque a nossa lei interna, segundo a nossa loucura pessoal, é maior que a lei de Deus. Então, exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raríssimos, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, não chega em plumas, não seja envolvida em decorações, em enfeites externos. E quando levada aos lábios, não se lhe assemelha a saboroso confeito, nem é doce, nem é bela, mas é justa. Na proporção do nosso estado evolutivo. A justiça vem na proporção do estado evolutivo de maturidade do nosso senso moral. Surge a correção, revestida de acúlios, espinhos, ou misturada a fel ou amargor, à guisa de remédio curativo e salutar, porque nem todo remédio é doce e saboroso. Mas é o remédio amargoso necessário, porque aquele remédio aparentemente amargoso, ele vai nos preparar para experiências amadurecidas. Quanto nós admiramos aqueles que estão à nossa frente mais amadurecidos,
mais centrados, mais prontos para as adversidades, porque outrora esses espíritos passaram grandes amargores, grandes testemunhos e passam ainda. E é isso que os prepara para tarefas maiores, porque tantas vezes, mesmo na casa espírita, nós queremos tarefas maiores, entre aspas, sem termos passado pelo remédio amargo das resoluções íntimas que trazemos e que arrastamos e protelamos para um dia, quem sabe, poder olhar e fazer. E o momento é uma urgência. A urgência não é só pandêmica, há uma premência evolutiva para todos nós. Nós estamos sendo convidados diante de uma premência. Que esse momento seja um momento de realmente revertermos situações antigas e atuais. Mudarmos hábitos dessa existência. É isso que o Evangelho está dizendo. Os nossos hábitos dessa existência têm nos causado aflições, desespero, angústias, desânimo, abatimento, dores, ilusões. E o momento é este. Este precisa ser um momento de divisor de águas. Então, não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. O nosso momento, amigos queridos, não está relacionado necessariamente às questões gravíssimas da pandemia no que se refere às questões virais. Está relacionado a uma pandemia moral, um abalo consciencial, onde todas as nossas vergonhas escondidas que a lei de Deus alcançou estão explícitas. E esta lei veio para explicitar aquilo que nós guardávamos como secreto e oculto em nós e que está escancarado. Aproveitemos hoje, este dia, esta hora, este momento, para fazermos as transformações a que viemos, para nós sairmos definitivamente das ilusões do caminho. A doutrina espírita nos esclarece que as aflições são sempre relacionadas a questões onde nós, num passado recente ou pregresso, longínquo, nos comprometemos com as leis divinas. Ou quando nós, já tendo adquirido tudo aquilo, ou grande parte daquilo que nós consideramos como verdade e já conseguimos vivenciar, somos expostos ao convívio daqueles que ainda não aceitam as verdades de vida eterna. E aí nós também sofremos, também entramos em aflição, porque somos constrangidos, perseguidos, não compreendidos e assim sucessivamente. Mas nesse momento nós estamos falando das aflições que são causadas por nós mesmos. E esse momento de falar sobre isso é para que nos libertemos dessa situação na Terra. Nós, muitas vezes, não compreendemos que para que possamos
nos libertar definitivamente daquelas situações que nós provocamos em nós mesmos a partir de uma oposição às leis divinas, nós vamos precisar, para reajustar, da vontade. Então vamos entender isso. Se um espírito comete suicídio, a primeira existência dele após esse momento traumático, ele terá muitas dificuldades, porque as lesões perispiríticas, elas impedem que o espírito venha a habitar num corpo sem deformidades. Então, ele começa reajustando com a lei, independente da vontade. É o que nós chamamos, na grande maioria das vezes, de expiação. Não depende da vontade dele. Ele precisa passar por aquela situação outra vez. Mas depois, na outra existência, numa outra, etc. e tal, ele começa um processo de reparação. E aí, reparar depende da nossa vontade. O processo de reparação não se fará, como a gente observa na natureza, por um processo de osmose, naturalmente. Não se fará. O processo de reparação ante ao comprometimento das leis divinas por nós, com alguém ou com alguma situação, se faz pela vontade. E uma vontade muito ativa. Caso contrário, se nós não alicerçarmos essa vontade, o que vai acontecer? Nós somos submetidos à consequência dos nossos atos, não compreendemos, nos revoltamos e não aproveitamos aquela oportunidade que era para a reparação. Então, Emmanuel tem um texto intitulado Renovação e Vontade. Ele diz assim: eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitamos Jesus por mestre, nos repercute a inteligência a todos os instantes da vida, não porque desconhecemos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, já que nos achamos informados de que, para sanar débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade funcione, sem o qual será sempre impossível qualquer ação em nós mesmos no sentido de corrigir ou de resgatar. Olha a importância disso. Enquanto eu não reconheço de verdade a necessidade que eu tenho de passar por determinada situação para reajustar ou reparar, enquanto não há esse reconhecimento, o que acontece conosco? Blasfema, revolta, indignação, acusação em relação aos outros, vitimismo. Então vamos perguntar para nós mesmos se na nossa vida, no nosso dia a dia, nós sentimos isto, se nós nos revoltamos, se somos pessoas cuja revolta é um traço da personalidade. Vamos perguntar para nós se é um traço da nossa personalidade acusar alguém sempre que alguma coisa dá errada. Vamos perguntar para nós se nós nos vitimamos, ficamos vítimas. Então, coitadinhos, nos sentimos coitados, vítimas da situação, de alguém. Se nós trouxemos esse traço na nossa personalidade. Ou se somos aqueles
indignados, revoltados com tudo. Então, esses traços impedem totalmente o processo de reparação consciente. Porque o processo de reparação consciente vai necessitar da vontade. Como que eu alavanco a minha vontade para mudar uma situação dentro de mim, se eu penso que aquilo que está acontecendo comigo não é minha responsabilidade, e sim de alguém ou de alguma coisa que está me afetando? É impossível. É totalmente impossível. Então, esse item do Evangelho, ele vem falar para nós assim: observe a sua personalidade. Observe o que você pensa. Qual é o pensamento que vem na sua mente ante aos desafios? Porque ao observar isso, o que acontece? Nós ficamos predispostos ou não a reparações verdadeiras. E se nós identificamos esses traços, é fundamental que nós encontremos um caminho dentro do Evangelho para aniquilar de maneira definitiva esse traço da personalidade, que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, a ideia realmente é como ler o Evangelho, como estudar o Evangelho para arrancar das minhas entranhas o vitimismo. Como nós vamos ler o Evangelho e estudá-lo para sair do contexto da rebeldia? Porque, como nós falamos ontem, o espírito necessita de conhecimento espiritual para resolver as suas questões desta ordem. Então, se nós temos que tirar um parafuso da parede, não adianta usar um martelo, porque não é a ferramenta adequada. Se nós temos um problema espiritual, não vai adiantar utilizar em nós uma técnica materialista. Então, o grande desafio é nós entendermos que a aflição que nós passamos nesse momento, ela está intensificada, sem nenhuma sombra de dúvida, pela falta do entendimento espiritual a respeito daquela questão. Porque a ausência de conhecimento, como nós falamos ontem, intensifica ao infinito as nossas aflições. Então, é simples a gente entender isso. Se eu não tenho nenhum conhecimento sobre hidráulica e acontece um problema lá em casa, eu moro no primeiro andar de um prédio de 20 andares, estoura uma torneira, eu vou entrar numa aflição total. Imagina uma coluna de água de um prédio de 200 metros
sei lá quantos metros para cima, uma coluna de água vazando num primeiro andar. Se eu não sei que existe uma torneira para um registro para fechar, imagina o nível de aflição que eu vou ficar. Agora vamos trocar eu por um encanador, né? O conhecimento que ele tem deixa ele tranquilo, ó. Vou ali tranquilamente, acho o registro, fecho. Se eu estiver almoçando, vou até terminar de almoçar para depois ver, né? Com toda a paz e tranquilidade, porque tenho um conhecimento. Então, aflições denotam, quando elas são muito intensas, denotam, sem nenhuma sombra de dúvida, que falta-nos conhecimento espiritual para lidar com aquilo. E esse conhecimento nós adquirimos com o Evangelho. Porque foi Jesus que nos trouxe os elementos apropriados para lidarmos com os nossos tormentos, com as nossas dificuldades mais íntimas, com tudo aquilo que significa aflição para nós. Então, entendendo isso, nós vamos precisar saber buscar no Evangelho aqueles recursos que nos faltam para que possamos lidar com as nossas dificuldades. E o Evangelho, nesse capítulo, está mostrando para nós algo muito importante. Que se nós não adquirirmos esse conhecimento, nós vamos nos debater ao infinito, sofrendo, sem muita utilidade. E esse capítulo, ele vai falar para nós das responsabilidades. As aflições, elas se vultuam dentro de nós todas as vezes que nós não assumirmos as responsabilidades que nos são próprias. Quando nós não nos responsabilizamos por aquilo que fazemos. E é sobre esse aspecto que nós vamos ampliando o nosso entendimento. Porque quanto das nossas aflições existem por conta da culpa. E para solucionar a culpa, o espírito precisa compreender com muita profundidade esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudar profundamente. Então, nós vamos dando sequência a partir de amanhã. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, estende suas mãos amorosas e luminosas sobre nós. Nesta manhã gloriosa, em que oramos, te buscando a presença, Senhor, para que possamos nos sentir fortalecidos, para que possamos nos sentir amparados, para que a nossa existência na terra, Senhor, seja um tempo de renovação aos nossos espíritos. Derrama sobre nós a sua luz,
que há de nos penetrar profundamente, pela compatibilidade que temos com os teus ensinamentos. Fluidifica, Senhor, com esta equipe socorrista, a nossa água, para que ao sorvê-la possamos nos fortalecer e mais fortes possamos lidar com as adversidades do caminho com mais esperança, com mais segurança. Envolve, Jesus, nesta hora, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Para que nesse momento, Senhor, eles possam receber desta equipe socorrista tudo o que necessitam para se recuperarem. Envolve, Senhor, nossos irmãos que desencarnaram, que retornaram ao mundo espiritual, que terão a oportunidade de se refazerem, de computarem os acertos e retornarem para novas existências, para seguirem o caminho seguro que o Senhor tem nos indicado. Fortalece-nos e ampara-nos na nossa dor. Sustenta-nos para que não nos revoltemos e aceitemos as leis sábias e amorosas do nosso Pai, que nos ama, porque sabemos que sempre estamos vivos, aqui ou acolá, e que os corações que se amam hão de se encontrar sempre e sempre pelos laços inquebrantáveis do amor. Rogamos nesta hora, Senhor, pelo Brasil, por todos os nossos irmãos brasileiros, por aqueles que estão aqui e que estão acolá, mas que levam no seu coração o selo de Ismael, que nos fez aqui nascer, para que onde quer que nós nos encontremos, possamos nos tornar seus mínimos discípulos, amando, respeitando e permanecendo confiantes nos desígnios de Deus para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.